Você já ouviu isso antes? Talvez não com palavras, mas com olhares, com silêncios, com risos abafados quando você tentou algo e não deu certo, com aquele "eu já sabia" escondido atrás de um "você fez o seu melhor". Você já sentiu o peso de ser desacreditado, de ser diminuído, de ser esquecido. E talvez o pior de tudo, você já começou a acreditar neles. Acreditar que talvez você realmente seja um fracasso, que não nasceu para dar certo, que os seus sonhos são grandes demais para uma vida tão pequena como a sua. Mas deixa eu te dizer uma coisa agora. Com todas as letras, você ainda está respirando. E enquanto houver ar nos seus pulmões, existe uma chance, uma última chance, não de provar para os outros, mas de provar para si mesmo que você ainda está vivo por um motivo. Você lembra da primeira vez que te disseram que você não era bom o suficiente? Talvez tenha sido na escola, quando você tirou uma nota baixa e te compararam com alguém mais esperto. Talvez tenha sido em casa, quando você ouviu que você só dá trabalho, ou que você não vai ser ninguém na vida. Às vezes nem foram palavras duras. Às vezes foram as ausências, a falta de aplausos, a falta de apoio. Você cresceu com a sensação de que precisava fazer algo grande para merecer amor. E quando tentou, tropeçou. E quando tropeçou, riram. E quando riram, doeu. E essa dor virou um fantasma. Ele te seguiu até hoje. Ele sussurra no seu ouvido sempre que você tenta começar algo novo. Sempre que pensa em sair da cama e tentar de novo. Sempre que olha no espelho e não vê ninguém digno de vitória. Esse fantasma tem nome: fracasso. Mas deixa eu te contar um segredo. O fracasso não é o fim. O fracasso é o convite. O convite para se levantar com mais força, com mais raiva, com mais verdade. Você não está sozinho. Existem milhões de pessoas se sentindo exatamente como você agora, esmagadas pela comparação, aflitas com o tempo que passou, arrependidas pelas chances que deixaram escapar. Mas você tem algo que muita gente já perdeu: consciência. Você sabe que está no chão. E saber que está no chão é o primeiro passo para se levantar. Porque só quem admite a queda é capaz de se erguer com propósito. Você não precisa fingir que está bem. Não precisa posar de forte. Você só precisa ser honesto consigo mesmo e dizer: eu cansei de me rastejar. Eu não nasci para viver de joelhos. Você acha que provar seu valor significa ser reconhecido por todos? Que precisa de aplausos, seguidores, diplomas, carros, cifras? Eles te ensinaram isso. Mas te ensinaram errado. Provar seu valor começa no momento em que você decide parar de correr dos seus próprios olhos. No momento em que você se encara no espelho e diz: eu não sou o que disseram que eu sou. Eu sou o que eu escolher ser agora. E essa escolha, essa simples escolha, pode mudar absolutamente tudo. Porque o mundo pode te enterrar em silêncio. Pode te ignorar, zombar, desacreditar. Mas se dentro de você existir uma centelha acesa, ninguém pode te apagar. Você já passou por coisas demais para desistir aqui. Você já chorou sozinho no banheiro. Já fingiu estar feliz para não preocupar ninguém. Já engoliu palavras que te destruíam por dentro. Já quis sumir, desaparecer, dormir e não acordar. E mesmo assim, você acordou. Você veio até aqui. Você procurou esse vídeo. E isso significa algo. Significa que a sua alma ainda está gritando por redenção. Que existe uma força, talvez pequena, talvez cansada, mas ainda viva dentro de você. E essa força é o que te resta. E com ela, você pode reconstruir tudo. Você não é um erro. Você não é o fracasso que projetaram sobre você. Você é alguém ferido, sim, mas não quebrado. Está doendo? Claro. É justo? Provavelmente não. Mas isso não importa agora. O que importa é o que você vai fazer com essa dor. Você vai deixar ela te enterrar? Ou vai usá-la como combustível? Você vai permitir que os traumas da infância governem o seu presente? Vai deixar que as críticas da sua família definam os seus passos? Vai carregar para sempre as vozes que disseram que você não tinha valor? Ou vai, finalmente, criar sua própria voz? E quando essa voz nascer, ela vai ser rouca, vai ser tímida, vai tremer. Mas com o tempo, ela cresce.
E um dia, essa voz vai ecoar tão alto que ninguém vai conseguir ignorá-la, nem mesmo você. Eles te chamaram de sonhador, como se sonhar fosse uma fraqueza, como se o fato de você imaginar uma vida diferente já fosse motivo de vergonha. E então você tentou se encaixar, tentou ser aquilo que esperavam, tentou andar na linha, calar a boca, não incomodar. Mas algo dentro de você sempre gritou. Um incômodo, um aperto, como se você tivesse traído a si mesmo só para ser aceito. E esse é o maior fracasso de todos. Desistir de quem você é para tentar ser amado. Mas agora você sabe. Amor comprado com sacrifício de identidade não é amor, é prisão. E você não nasceu para viver preso. Você já percebeu como algumas memórias voltam do nada? Às vezes você tá andando na rua e se lembra daquele professor que te humilhou, daquele amigo que riu do seu projeto, daquele parente que disse que você nunca seria nada. Essas cenas são cicatrizes abertas. E o que elas querem te dizer é simples. Você ainda precisa provar para si mesmo que eles estavam errados. Não com vingança, não com ódio, mas com vida. Uma vida tão verdadeira, tão intensa, tão sua, que cada palavra maldita que jogaram contra você perca o sentido diante do que você se tornou. Você não precisa de plateia. O palco da sua vida é invisível para os outros, mas é gigante para você. Porque o verdadeiro aplauso é quando você deita a cabeça no travesseiro e sabe que foi fiel a si mesmo. Que apesar da dor, da pressão, do medo, você não se curvou. Você não traiu sua essência. E isso vale mais do que qualquer medalha. Porque tem gente com troféus na estante e buracos na alma. Tem gente com status nas redes e desespero no silêncio. Mas você tem algo que não pode ser comprado. Verdade. E talvez agora você esteja cansado. E eu entendo. Viver tentando provar que é digno de respeito é exaustivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Chega. Chega de tentar provar para os outros. Chega de correr atrás de validação. Chega de se moldar para caber nos moldes que criaram para você. A única pessoa para quem você precisa provar alguma coisa é você mesmo. E provar não com palavras, mas com atitude, com decisões, com firmeza, com a coragem de dizer: eu estou recomeçando, e dessa vez ninguém vai me parar. A maioria das pessoas desiste perto da linha de chegada, porque é ali que o corpo grita, é ali que a alma cansa, é ali que tudo parece desabar. Mas é também ali que a vitória começa a surgir. Você está perto, mais perto do que imagina, mas precisa dar o próximo passo. Um passo cego, talvez. Um passo no escuro, mas um passo seu. E esse passo pode ser agora, não amanhã, não na segunda, agora. Porque o tempo não vai te esperar. O mundo não vai parar para você se recuperar. E a vida é implacável com quem adia demais. Então levanta. Sim, agora. Mesmo sem forças, mesmo sem motivação, mesmo se for chorando. Levanta. Porque o que está em jogo não é só um objetivo. É a sua alma, é a sua identidade, é a sua história. E a história que você vai contar no futuro depende do que você faz agora. Neste minuto, neste segundo. Talvez ninguém nunca tenha te aplaudido de verdade. Talvez ninguém tenha enxergado o seu esforço, o seu coração, a sua dor. Mas eu te vejo. Eu sei que você está tentando. E se ninguém te disse isso antes, deixa eu te dizer agora. Eu me orgulho de você por não ter desistido, por ainda estar aqui, por ainda lutar, mesmo com as cicatrizes abertas. Você não é fraco, você é forte, mais do que imagina. Você sabe o que dói de verdade. Não é ouvir que você não vai conseguir, é começar a acreditar nisso. É deixar que essas palavras virem verdades dentro da sua cabeça. É aceitar o papel de coadjuvante numa vida que era para ser sua. Porque, quando alguém diz que você não tem valor, isso é uma opinião. Mas quando você concorda, isso vira sentença. E essa sentença te aprisiona num lugar invisível, onde você anda, respira, trabalha, vive, mas se sente morto, como um fantasma, de si mesmo. E o pior de tudo, ninguém percebe. Porque você aprendeu a sorrir com a boca e chorar com a alma.
Mas hoje é o dia em que isso pode acabar. Porque talvez você nunca tenha escutado isso, mas você tem o direito de reescrever sua história. O fracasso não é o fim. É uma vírgula. E se você estiver disposto, essa vírgula pode virar um ponto de virada. O que define sua vida não é o que disseram sobre você, mas o que você vai fazer com isso. E se você transformar cada crítica em combustível, cada queda em impulso, cada dor em motivo, então ninguém vai conseguir te parar. Porque não há força mais poderosa que uma alma decidida a não morrer onde foi enterrada. Sabe o que mais me impressiona? É que mesmo depois de tudo, você ainda está aqui, ainda está escutando isso, ainda está de pé, mesmo que por dentro esteja quebrado. Isso é força, isso é coragem, isso é a prova de que o fracasso não te venceu. Porque fracasso de verdade não é cair, é se recusar a levantar. E você, mesmo aos pedaços, está buscando um jeito de voltar a andar. Isso já te coloca à frente de milhões que desistiram no primeiro obstáculo. Então, não se diminua. Não se compare. Você está no seu próprio caminho, e só você pode trilhá-lo. Mas entenda uma coisa, ninguém vai te dar permissão para vencer. Ninguém vai aparecer com um troféu dizendo, agora sim, você é digno. Porque o mundo não quer que você vença. O mundo quer que você se conforme, que você aceite um emprego que odeia, uma rotina sem alma, uma vida sem brilho. E se você aceitar isso, você se perde. Mas se você tiver coragem de quebrar esse ciclo, de dizer não para a vida que esperam de você, então você começa a construir algo real, algo seu, algo que ninguém pode tirar. Porque a verdadeira vitória não é bater em ninguém, é se tornar alguém. Você precisa entender. O fracasso que te disseram que você é, nunca existiu. Ele foi inventado por olhos que nunca te enxergaram de verdade. Por vozes que gritavam mais alto que a sua verdade. Por medos que você herdou sem perceber. Mas tudo isso pode acabar hoje. Agora. Com uma decisão. A decisão de que você não vai mais viver para agradar, para se encaixar, para ser aceito. Você vai viver para ser livre. E liberdade tem um preço. Você vai perder pessoas, lugares, ideias, mas vai ganhar a si mesmo. E ganhar a si mesmo é a única vitória que importa. Porque quando você se encontra, tudo muda. A forma como você anda, fala, sonha. A forma como você encara a dor, o fracasso, o medo. Porque o medo continua lá. Mas agora ele olha para você e treme. Porque ele sabe que você voltou. Que você decidiu lutar. Que você não é mais aquele garoto ou garota que chorava no canto do quarto. Agora você é alguém que sangra, mas não para. Que cai, mas levanta. Que falha, mas tenta de novo. E isso é invencível. Lembra quando você olhava para o espelho e via alguém com um brilho nos olhos? Talvez tenha sido há muito tempo. Talvez você nem lembre mais como era. Mas esse alguém ainda está aí dentro. Só que coberto por camadas e camadas, de dor, frustrações, expectativas alheias. E agora você tem uma chance, a última, de tirar essas camadas uma por uma, de resgatar esse brilho, não com mágica, mas com luta, com disciplina, com esforço e principalmente com verdade. Porque é só sendo brutalmente honesto consigo mesmo que a transformação começa. Você vai precisar admitir que errou, que se perdeu, que deixou de tentar por medo. Mas isso não te torna fraco, te torna humano. E só quem aceita sua humanidade pode alcançar sua grandeza. Tem um momento na vida em que tudo se resume a um único gesto: levantar, mesmo que seja devagar, mesmo sem saber para onde ir, mesmo com o corpo pesado e o coração calejado. Levantar é declarar guerra contra tudo que tentou te manter no chão. É dizer, eu ainda estou aqui. E esse gesto, tão simples, tem o poder de mudar tudo, porque é assim que a revolução começa. Não com gritos, não com promessas vazias, mas com um levantar silencioso e decidido. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez. E você pode escolher agora, entre continuar carregando o peso do passado, ou usá-lo como base para construir o seu renascimento. E quando você renascer, não espere que o mundo te receba de braços abertos. Eles vão duvidar, vão rir, vão dizer que você vai falhar de novo. Mas isso não importa, porque você não
está mais fazendo isso por eles. Está fazendo por você. Pela criança que acreditava que tudo era possível. Pela versão sua que chorou sozinha em silêncio. Pela pessoa que você olha no espelho todos os dias e quase não reconhece. Você está fazendo isso para provar que ainda existe algo dentro de você que merece viver. Algo que nunca foi fracasso. Algo que sempre foi força, apenas esquecida, não destruída. Sabe, existem batalhas que ninguém vê. Lutas internas que você trava todo dia. Decisões pequenas que parecem insignificantes, mas que somadas determinam seu destino. E é nessas batalhas invisíveis que os grandes vencem. Não porque têm superpoderes, mas porque não param. Porque sabem que cada dia é uma nova chance de fazer diferente. E que cada escolha, por menor que seja, constrói o amanhã. E o seu amanhã ainda pode ser gigante. Mas começa agora, com você decidindo não aceitar mais o rótulo que te deram. Com você decidindo que fracasso não é quem você é. É só um capítulo que ainda está em aberto. Você ainda pode virar essa página. Ainda pode escrever algo que cale todas as vozes que te diminuíram. Mas primeiro, você precisa se calar por dentro. Silenciar aquele crítico interno que te sabota. Aquela voz que repete, você não é bom o suficiente. Porque essa voz não é sua. Ela foi criada por traumas, repetições, dor. Mas agora é sua responsabilidade calá-la. Substituí-la por uma nova narrativa. Uma onde você é o protagonista. Onde você não é definido pelos erros, mas pelas tentativas. Onde você não é escravo do passado, mas autor do presente. Você pode não saber como começa, mas ninguém sabe. O importante é começar. Imperfeito, com medo, sem saber direito, mas com coragem. Porque a coragem não é ausência de medo. É decidir seguir mesmo com ele. E se você der esse primeiro passo, a estrada vai aparecer. E se você cair de novo, tudo bem. Levanta, sempre levanta. Porque a diferença entre os que vencem e os que perdem não está na força, mas na insistência. E você sabe disso. Você sente isso. Por isso ainda está aqui. Você já se perguntou quantas vidas você deixou de viver por medo de fracassar? Quantas portas não foram abertas porque você achou que não merecia entrar? Quantas vezes você disse não para si mesmo antes de qualquer um ter a chance de dizer sim? O fracasso mais cruel não é o que vem de fora. É o que nasce dentro da gente. É quando a gente olha para o espelho e vê um estranho. Alguém que a gente não reconhece mais. Alguém que se traiu tantas vezes que já nem sabe mais o que queria no começo de tudo. Mas ainda assim, esse alguém está aí, esperando, gritando em silêncio para ser lembrado, para ser salvo. E talvez, só talvez, esse vídeo seja a sua última chance de ouvir esse grito. Você sabe do que estou falando. Sabe o que é andar com vergonha de si mesmo. O que é sorrir em público e se odiar em silêncio. O que é fingir que está tudo bem enquanto, por dentro, tudo grita. Você sabe como é se sentir pequeno numa sala cheia de gente. Se sentir burro mesmo com boas ideias. Se sentir fraco mesmo depois de aguentar tanto. E o mais triste de tudo, você começou a acreditar que esse é seu lugar. Que a vida é isso. Que você nasceu para ser só mais um. Mas não é. Você não nasceu para ser lembrado como uma promessa não cumprida. Você nasceu para deixar um rastro. Para ser a exceção. Para surpreender até a si mesmo. E não vai ser fácil. Vai doer. Vai cansar. Vai ter noites em que você vai pensar em desistir. Mas eu te prometo, cada passo vai valer a pena. Cada lágrima, cada renúncia. Porque no final dessa estrada, não está o reconhecimento dos outros. Está algo muito maior. Está você se olhando no espelho e pela primeira vez em anos sentindo orgulho. Orgulho de não ter desistido quando todo mundo teria entendido se você tivesse. Orgulho de ter ficado de pé quando tudo te dizia para deitar. Orgulho de ter escrito uma nova história quando parecia que tudo já estava perdido. Você vai perceber que a vitória nunca foi sobre ganhar aplausos. Sempre foi sobre calar as vozes que diziam que você não conseguiria. Sobre provar que aquela criança dentro de você ainda pode sonhar alto. Que aquele adolescente humilhado ainda pode ser respeitado. Que aquele adulto desacreditado ainda pode ser gigante. Você vai perceber que fracasso nunca foi o fim.
Foi só o terreno onde você plantou suas raízes mais profundas, raízes que agora te sustentam, raízes que agora te preparam para crescer. E quando isso acontecer, você não vai precisar dizer nada. As pessoas vão perceber, vão ver nos seus olhos, vão sentir no seu silêncio. Porque quem já foi ao inferno e voltou, não precisa mais provar nada para ninguém. Mas até esse dia chegar, você tem uma missão: continuar. Mesmo com medo, mesmo sem apoio, mesmo cansado. Porque essa é a sua última chance. A última chance de mostrar que você não é um fracasso. A última chance de provar que você nasceu para muito mais do que viver apagado. A última chance de fazer com que sua história valha a pena. E no final, talvez você perceba que nunca se tratou de provar nada para os outros. Era sempre sobre você, sobre olhar para si mesmo e dizer: eu consegui, por mim, apesar de tudo, apesar de todos, eu consegui. Se você sentiu isso no peito, se essa mensagem bateu na sua alma como um soco ou como um abraço, então você sabe o que tem que fazer. Inscreva-se no canal The Last Chance, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E mais importante, viva como se essa fosse a sua última chance, porque talvez ela seja.